Mídia do primeiro ano B, e hoje nós iremos falar sobre o Império Romano. Bom, o Império Romano teve início com Otávio, que recebeu diversos títulos que lhe conferiram grande poder. Por fim, em 27 a.C., o Senado atribuiu-lhe o título de Augusto, que significava majestoso, divino e consagrado. O período imperial costuma ser dividido em dois períodos. O Alto Império, período em que Roma alcançou grande esplendor, estende-se até o século III, e o Baixo Império, fase marcada por crises que conduziram à desagregação do Império Romano, do século III ao século V. Mas antes de prosseguirmos com o nosso assunto, temos que compreender o que significa império. Um império é um sistema no qual o poder real político estava nas mãos de uma única pessoa, o imperador. Neste caso, Augusto, quando o Senado ficou limitado a ser um órgão de apoio desse poder político. Durante a fase imperial, Roma se caracterizou por ter um governo autocrático nas mãos dos famosos imperadores. Neste período, o domínio dos romanos se estendeu até limites impensáveis. Alto Império. Augusto, durante seu governo de 27 a.C. a 14 d.C., adotou uma série de medidas visando controlar os conflitos sociais, solucionar problemas econômicos e, com isso, consolidar o império, fazendo com que Roma atingisse seu apogeu e vivesse um longo período de prosperidade e de relativa tranquilidade social, também conhecido como Pax Romana. Isso foi possível porque o imperador Otávio abandonou a política agressiva de conquistas, promoveu a aliança entre a aristocracia e os cavaleiros, plebeus enriquecidos, e apaziguou a plebe por meio da política de concessão de alimentos, política esta iniciada por Júlio César e ampliada por Otávio. A isso se somou a criação de grandes espaços públicos para a realização de jogos, corridas de bigas e combates de gladiadores, de modo a dar à plebe uma forma de diversão que permitisse manter a revolta social em um nível controlável. Era a política do pão e circo, ao mesmo tempo que o controle sobre a massa de escravos era realizado por uma ampla política repressiva, natural no estado plenamente militarista como era o Império Romano. Em termos econômicos, o império assentava-se sob o trabalho escravo e o domínio das províncias. O escravo era a base de toda a produção romana, tanto na agricultura quanto na mineração. Era também largamente empregado em atividades não produtivas, notadamente urbanas, professores, serviçais, domésticos, músicos, entre outros. Quanto às províncias, eram fundamentais não apenas pelos tributos que pagavam, mas também pelo comércio altamente lucrativo que Roma mantinha com elas, permitindo o escoamento de vasta produção dos latifúndios escravistas. Do governo de Augusto aos 2 séculos que se seguiram, o Império Romano, por meio de conquistas militares, ampliou ainda mais o seu território. Seus domínios estendiam-se pela Europa, Ásia e África. A comunicação entre Roma, o centro do vasto império, e as demais regiões era garantida pela existência de uma extensa rede de estradas. Daí provém o famoso ditado: todos os caminhos levam a Roma. As estradas romanas, além de possibilitar a comunicação entre as diferentes regiões do império, facilitavam a movimentação de tropas e equipamentos militares, contribuindo para o sucesso das campanhas. Vale ressaltar sobre sua organização social. A sociedade romana foi dividida em 3 ordens, segundo o critério censitário. A senatorial, que possuía privilégios políticos, a equestre, que permitia o acesso aos cargos públicos, e a inferior, que abrangia a maioria dos cidadãos. Com isso, Otávio ganhava o apoio dos comerciantes ricos, enquanto que, como forma de compensar a perda do poder do Senado, cumulava os senadores com regalias que os tornavam dependentes do poder imperial. Após a morte do imperador Augusto em 14 d.C. até o fim do século II, 4 dinastias se sucederam no poder. São elas a dinastia Júlio-Claudiana, de 14 a 68 d.C. Essa dinastia esteve ligada à aristocracia patrícia romana, e sua principal característica eram os constantes conflitos entre o Senado e os imperadores. Já a dinastia Flávia, de 68 a 96 d.C., os imperadores Vespasiano, Tito e Domiciano, apoiados pelo exército, submeteram totalmente o Senado. A dinastia Antonina, de 96 a 193 d.C., assinalou-se uma fase de grande brilho do Império Romano. Os imperadores dessa dinastia, exceto alguns, procuraram adotar uma atitude conciliatória em relação ao Senado. E por último, a dinastia Severa, de 193 a 235 d.C. Ela caracterizou-se pelo início de crises internas e pressões externas exercidas por povos diversos, prenunciando o fim do Império Romano a partir do século III da Era Cristã. Baixo Império
Essa fase foi marcada por crises em diferentes setores da vida romana, que contribuíram para pôr fim ao grande império. Uma das principais crises diz respeito à produção agrícola. Por séculos, os escravos foram a principal mão de obra nas grandes propriedades rurais. Entretanto, com a diminuição das guerras, o reabastecimento de escravos começou a ficar difícil. Além disso, com o passar do tempo, os romanos tornaram-se menos hostis aos povos conquistados, estendendo a eles, inclusive, parte de seus direitos, ou seja, os povos dominados deixaram de ser escravizados. Essas circunstâncias colaboraram para transformar a produção no campo. Por causa dos custos, muitos latifúndios começaram a ser divididos em pequenas propriedades. Nelas, o trabalho escravo já não era mais tão importante. Nessa época, os lucros com a produção agrícola eram baixos. O lugar dos escravos passou a ser ocupado aos poucos por camponeses que arrendavam a terra em troca da prestação de serviço nas terras do proprietário. Havia também os colonos que, sem poder abandonar a terra, não tinham direito à liberdade, pois estavam ligados a ela por lei e por fortes laços pessoais. O centro de produção rural era conhecido como vila, protegido por cercas e fossos, era habitado pelos donos das terras e todos aqueles que dela dependiam. Ao mesmo tempo em que a vida no campo se transformava, um grande número de pessoas começou a deixar as cidades em direção ao campo, provocando a diminuição do comércio e da produção artesanal. Para uma população empobrecida, a cidade já não representava mais uma alternativa de vida. Arrecadando menos impostos pela diminuição das atividades produtivas, o governo romano começou a enfraquecer e as enormes fronteiras já não tinham como ser vigiadas contra a invasão de povos inimigos, os bárbaros. Esse foi o vídeo sobre o Império Romano e os dois períodos que o compõem, tais como suas características. Eu expliquei o vídeo da forma mais compreensível, então eu espero que vocês tenham gostado e não tenham tido nenhuma dúvida. Bom, até mais.